Olá, boa noite. Hoje vou apresentar neste vídeo uma carta de pedido de desligamento, uma carta de recomendação e 2 vídeos de despedida. Antes eu quero relatar alguns fatos aqui, tecer alguns comentários e algumas críticas que servirá simplesmente para a nossa reflexão. Porque nós temos, do ser humano e principalmente do brasileiro, às vezes nós temos memória curta. Estamos no ano de 1989, aqui no estado de Pernambuco. O pastor José Leôncio da Silva, juntamente com o pastor Almeida, vice-presidente, e parte ou todos os seus obreiros e toda a igreja, não sei de quanto tempo vinham orando a Deus, intercedendo a Deus, para que Deus mostrasse uma família, um homem de comprovada aceitação pela igreja, de uma conduta irrepreensível, um homem que tivesse testemunho no seu trabalho, no seu bairro, por onde ele andasse, tanto ele como a esposa, para que Deus mostrasse esse homem e revelasse ao ministério, porque eles haviam sentido de Deus de enviar um mensageiro, um missionário, para doar a sua vida, pregar o evangelho em outro país da América do Sul. 1989, um obreiro é revelado, por certo, ao pastor, juntamente com sua esposa. Um homem que tinha, na época, aproximadamente de 30 a 35 anos, sua esposa de 30 a 33 anos, suas 2 filhinhas de 5 a 7 anos. E Deus revela a figura desse obreiro, dessa esposa e dessas filhas. Por certo, deu a plena, total e inconfundível certeza: envia-os para a obra que eu os tenho separado. Irmãos, e por certo esse obreiro foi chamado. Eu anotei aqui porque esse relato, não é? Eu não quero me delongar, mas também não quero perder detalhes importantes. Esse obreiro, por certo, deixou o seu emprego aqui na cidade de Recife. Deixou o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos carnais. Deixou a sua casa, seus vizinhos, seus amigos, seu convívio social e também a congregação na qual ele se identificava. Sua mulher não foi diferente. Deixou sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus familiares e unidos em um só espírito, em uma só vontade, ganhar almas, doar as suas vidas para gastarem-se no reino de Deus. Com 2 filhinhas de 5 a 7 anos, ainda na idade de aprender e fixar o idioma de sua pátria, o português, saíram deixando a sua escolinha, os seus amiguinhos, por certo, os seus vizinhos também, e partiram, atravessando a fronteira do Brasil, para um país da América do Sul. Com certeza, os dias se aproximavam e todos sentiam uma grande emoção, uma grande expectativa. Como será lá do outro lado? Deixaremos tudo aqui. Mas o desejo que queimava, ardia no coração para anunciar o Evangelho, anunciar às almas perdidas que há quase 2000 anos um homem
morreu por nossos pecados e pelos seus pecados. E este homem um dia voltará. E este homem chama-se Jesus Cristo. Então, esse casal de irmãos, rumo a esse país, não foram fazer cursos universitários, não foram fazer turismo, não foram para congressos internacionais, não foram enviados para outra coisa, mas sim foram enviados para dedicarem as suas vidas, sacrificarem as suas vidas na obra redentora, salvadora de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Mas, por certo, a saudade era grande, um sentimento aparente de perda, mas quando olhavam para o Calvário, enchiam-se de esperança e sabiam que antes dele, Jesus Cristo, o Rei da Glória, coroado, havia deixado o seu reino ao lado do seu Pai, ao lado da sua glória, descido aqui, tomado a forma de homem, se humilhado, padeceu horrores, terminando em uma morte de cruz, para salvar a sua alma. Então, por mais que ele tivesse apego às suas origens, eles tinham o impulso do Espírito Santo e com alegria partiram. Eu estou falando do país chamado Argentina. Estou falando do casal. A nossa irmã, o nosso irmão, pastor Severino do Ramo, e a nossa irmã Elienay Maria. Suas duas filhinhas de 5 a 7 anos, Priscila Andressa e Thalita Mangli. Partiram a família, deixaram todas as suas origens. Deixaram para trás a fronteira brasileira e adentraram na Argentina para uma nova vida, uma nova realidade. Idioma diferente, moeda diferente, cultura diferente, clima diferente, costumes diferentes, tudo diferente. Sem amigos, sem parentes, chegaram, enfim, na Argentina para a obra que Deus havia designado, cumprindo o ID de Jesus e obedecendo a chamada maravilhosa do Espírito Santo. Chegaram para a obediência ao grande e supremo Deus, que por muito também lhe amar, deu seu Filho Jesus Cristo para morrer em seu lugar. Então não havia como negar tal chamada, porque o mesmo Deus que chama é aquele que habilita, é aquele que capacita, é aquele que impulsiona, é aquele que encoraja. E agora eles chegaram para o sacrifício, entregar suas vidas em pleno vigor da mocidade, a serviço da salvação das almas, ganhar almas para o reino de Jesus. E assim, dispostos a sofrer, dispostos a passarem noites de sono, dispostos a passar dificuldades, talvez solidão, saudades tamanhas, sem saber quando voltaria, mas estavam com a certeza plena de que estavam cumprindo o ide de Jesus, quando disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Se Jesus está comigo, assim como ele prometeu, eu irei sem medo, ainda que custe um sacrifício meu, de minha família, eu irei por amor a Jesus. Lá permaneceram até fevereiro de 1997. Portanto, 8 anos se passaram e o pastor Severino do Ramo, juntamente com sua esposa e 2 filhas, a irmã Eliene Maria e suas 2 filhinhas, servindo ao Deus da glória.
deixaram um legado aprovado e chegou o tempo de voltar ao Brasil, a sua pátria. Por certo, cumprindo-se na vida deles, bem-aventurado aqueles que andam, que semeiam e trazem com alegria os seus molhos. Voltaram à sua terra, não para ficarem no ostracismo, não para ficarem acomodados. Não é pelo fato deles terem ido à Argentina e voltado que a chama missionária, o desejo ardente de ganhar almas cessou, mas voltaram dispostos, mais maduros, mais experientes, embora demandasse um grande tempo para a ressocialização, readequação, principalmente agora, de suas filhinhas adolescentes. Mas olhavam e, por certo, diziam um para o outro: valeu a pena. Jesus primeiro fez por nós. E chegando aqui, de volta ao estado de Pernambuco, cheios de expectativas para terminarem seus dias na igreja que o enviou na gestão do saudoso pastor José Leôncio da Silva. Por certo, conversavam entre si: agora temos muito mais bagagem, muito mais experiências, temos mais comunhão com Deus e agora estamos prontos para trabalharmos mais efetivamente na igreja que nos enviou como missionários. E o tempo foi passando. Eu, Josué Augusto, pessoalmente, tive a oportunidade de fazer parte da escola bíblica dominical no Templo Central, onde fazia parte da escola bíblica de obreiros. E tive a grata satisfação de ter como professor o nosso irmão Severino do Ramo, homem fiel a Deus, um homem, apesar do pouco tempo que eu o conheci, mas percebia-se a sua devoção, o seu prazer, a sua dedicação, a sua alegria de estar na casa do Senhor Jesus. Mas como todos nós temos um pouco de psicologia, na classe da escola dominical eu ficava a observar. E em uma ou duas vezes eu fiz alguma observação pertinente com relação aos obreiros, aos missionários, exatamente que passam por essa transformação, deixam a sua nação, não é? E se dirigem para a missão, como já falamos aqui, tudo estranho, tudo novo, dificuldade tremenda, principalmente para os filhos. E quando eles voltam, devem com certeza ter um apoio adequado, profissional, para que tanto ele como ela, sua esposa, seus filhos, se reintegrem na sociedade, no convívio da igreja, da comunidade, e os seus filhos em nova escola. Então deveria ter toda um tratamento especial para esses obreiros que foram, cumpriram a obra e voltaram. Eu fiz essa observação por duas vezes, inclusive estava lá, ele era o professor, o nosso irmão Severino do Ramo, estava também o missionário de saudosa memória, né, Paulo, que Jesus guardou esse ano, e eu fiz essa observação. Mas continuando aqui, meus irmãos, então o pastor Severino do Ramo foi designado, não sei nesse intervalo, para quantos campos, para continuar a obra de Deus aqui no estado de Pernambuco, que também tinha e tem muito a fazer. Mas o que me consta
é que, em determinada ocasião, ele foi alocado na cidade de Limoeiro, no interior de Pernambuco. E ali logo desenvolveram uma grande atividade, tendo como base o amor de Deus, tendo como base o entregar-se na obra. E um dos pilares do pastor Severino do Ramo chama-se socorrer os mais necessitados numa obra social, de assistência social e atendimento aos mais necessitados, não somente aos evangélicos, como a comunidade em geral. E o pastor Severino é movido por este amor, desenvolveu um grande trabalho social na igreja de Limoeiro. Mas acontece o seguinte: as hostilidades advindas da administração central, que é recheada de egocentrismo por parte do presidente dessa instituição, chamado Ailton José Alves. Uma administração ditatorial, tirana, antidemocrática, opressora, dominadora e controladora. Começou a pressionar esse obreiro, e eu acredito que não somente ele, mas como todos os obreiros, porque o Ailton José Alves, como nós temos denunciado tantas e tantas vezes com provas cabais, com testemunhos que estão cheios aí nas redes sociais, ele costuma oprimir os obreiros. Frases suas, frases que são verdadeiras demonstração de um caráter doentio, despreparado para gerir, para administrar, para pastorear tão grande obra no estado de Pernambuco. Pesa a mão sobre esses obreiros, o pé sobre esses obreiros. E esta opressão, esta dominação, esta ação controladora, eu queria aqui declará-la com duas frases dele, entre tantas que ele diz nas reuniões de obreiro, ou pelo menos dizia. Por exemplo, o obreiro que me desobedecer, piso no pescoço e separo a cabeça do tronco. A outra frase célebre, em meio a tantas, é essa: na terra que eu piso, nem grama nasce. Daí a gente dá para ter a ideia de como é a relação administrativa, líder e liderados. Oprime esses homens, de tal forma que a pessoa oprimida, a pessoa se reprime. E se a pessoa não der vazão a essa energia presa, a pessoa começa a ter problemas sociais, problemas na família, problemas na igreja. E não existe outra alternativa a não ser sofrer de depressão, sofrer de distúrbios psicológicos. Daí a debandada já de 5 pastores dessa administração, pastores fora presbíteros, evangelistas, diáconos, auxiliares, de uma maneira em geral. Pois bem, nessa cidade de Limoeiro, pelo que me consta, o pastor Severino do Ramo começou a sofrer opressões, perseguições, controle exacerbado, cerceamento, de tal forma que ele, como homem ainda novo, vendo que os campos aqui em Pernambuco ainda existem muitas pessoas que precisam ser alcançadas, não pelo evangelho de fanfarra, não pelo evangelho de fachada, mas por aquele evangelho que é poder de Deus, que ao alcançar as vidas, ele transforma, regenera, salva e muda. Evangelho cujos sinais seguem aos que crerem.
E ele, imbuído desse ardor, ele disse: por certo, não dá mais para continuar sob esse jugo escravizador, tirano e opressor. Eu preciso, enquanto vida tenho, enquanto tenho vigor, me gastar na obra, me dedicar, me entregar. E obedecendo ao ídolo de Jesus, foi quando ele entregou a carta, a sua solicitação de carta de desligamento da convenção de Pernambuco. E a igreja milagrosamente deu a ele a carta de recomendação que normalmente não dá. E ele, imbuído dessas duas cartas, nada mais lógico, nada mais correto do que se dirigir à igreja de Limoeiro, que o abraçou, que foi ensinada por ele, amada por ele. Foi criado um vínculo do amor ágape. Se dirigir e pedir à igreja desculpas por sua atitude, mas que deveria ir mais longe para fazer a obra de Deus. Mas a direção de Ailton José Alves nem essa oportunidade queria lhe dar. E quando se dirigiram à diretoria, pessoas, não sei se Ailton José Alves ou quem ele enviou para receber dele a igreja e passar para outra pessoa, terminando assim a sua responsabilidade. E quando chegaram lá, dirigiram o trabalho e nem sequer deram ao pastor Severino a oportunidade para ele falar e se despedir da igreja. A igreja de Limoeiro não sabia o que estava ocorrendo. Daí nesses dois vídeos a grande perplexidade, não é verdade? E a grande surpresa da igreja, dos irmãos. Por quê? O que aconteceu? Não estamos entendendo, queremos ouvi-lo, queremos uma explicação. Está aí os dois vídeos. E o pastor Severino falou pouco no púlpito, depois saiu abraçado a irmã Eliene e suas filhas, irmãs chorando, irmãos com muita saudade. Entendeu, meus irmãos? Entenderam? E aí, o pastor Severino parte para, não tinha planejamento de abrir novos trabalhos, mas parte com amor no seu coração para abrir a Assembleia de Deus, adoração, para continuar fazendo aquilo que Deus propôs no seu coração. E alguns irmãos de Limoeiro disseram: pastor, onde quer que o senhor abra a igreja, nós vamos, nós queremos saber a razão pela qual o senhor foi tirado. Mas é assim, o Ailton José Alves é impostor, dominador, controlador e opressor. Não respeita a igreja, não respeita os obreiros, e eis aí uma razão, uma prova, que ele age como tirano, não tem a quem dar satisfação. E a igreja exigiu uma explicação, mas ele não deu. O pastor Severino abriu um novo trabalho, e ele, não se dando por satisfeito, perseguiu o pastor Severino, tentando difamar a sua honra, tentando turvar a sua conduta, tentando atrapalhar a obra de Deus, conturbar o caminho que Deus havia preparado para o seu servo. Mas ele, destemido, decidido, continuou em frente, abriu diversos trabalhos em Limoeiro, várias cidades do estado de Pernambuco, e a AD Adoração já está fazendo a obra missionária a partir de Pernambuco em 4 países, e assim o trabalho do servo do Senhor vai sendo coroado. Mas eu queria tecer agora alguns comentários a respeito desses fatos que não devem passar em branco, não devem ser esquecidos. Eu quero dizer que o pastor Severino do Ramo, sua esposa Eliene Maria, suas 2 filhas, dedicaram momentos lá no solo da Argentina, viu, irmãos argentinos? O pastor Severino do Ramo passou por aí, vos amou, doou a sua vida, orou por vocês, derramou lágrima, vos ensinou, vos doutrinou, fez discípulos conforme Jesus mandou. E no tempo certo voltou ao Brasil e houve toda essa problemática em função do ciúme de Ailton José Alves, porque notadamente, como já dissemos aqui, ele privatizou a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco para ele e sua família. Só fica nesse ministério, com raras exceções, quem está disposto
a não contrariar, mesmo que sejam as ordens mais absurdas de Ailton José Alves. Só fica nesse ministério quem é subserviente, quem é fantoche, quem não pensa, quem não age, quem não obedece a Deus, quem é idólatra, com raras exceções. Porque, como temos visto aqui, obreiros que o seu relacionamento com Ailton José Alves são os mais absurdos. O chama de pai, o chama de anjo da igreja, o chama de ungido de Deus, mesmo sabendo que não é. Mas por interesses outros, se submetem aos caprichos dominadores, opressores, controladores de Ailton José Alves. Não é à toa de que os pastores Hélio Ribeiro, Elmir Ribeiro, Jonatas Lins, o pastor Laércio, a exemplo do pastor Severino do Ramo, também deixaram esse ministério e partiram para trabalhar livremente para o reino de Deus. Concluindo, obreiros que continuam nesse ministério, pastores, igrejas, dirigentes de círculo de oração, vocês não podem ser omissos, vocês não podem dizer: Deus o cobrará. Ailton José Alves tem errado, tem permanecido no erro e dá sinais de que continuará errando. A responsabilidade também é vossa, principalmente os diretores, dos quais muitos têm seguido os seus maus exemplos. Eu falo na autoridade da palavra de Deus, que Deus é justo, não faz concessão. A Bíblia diz que toda alma que pecar, essa morrerá. E só há uma maneira de suas obras, seus esforços serem aprovados por Deus: é humildemente se submeter a Deus, ser orientado pelo Espírito Santo. Eu não estou pregando aqui rebelião, não estou pregando aqui desobediência naquilo que é possível se obedecer e se fazer. Mas vocês são responsáveis pela idolatria que Ailton José Alves tem imposto a essa igreja. Vocês são responsáveis pelos desvios de conduta de Ailton José Alves. Denúncias que eu não vou aqui agora enumerar, as mais diversas possíveis, e conselho de ética, pastores, diretores, porque também muitos estão envolvidos, dão sustentação e apoiam esses desvios de conduta. Para Ailton José Alves, vocês não têm valor. Vocês só têm valor enquanto estiverem rezando na cartilha dele. Porque obreiros que têm valor são os filhos dele. Porque todos sabem que um é vice-presidente e tem acusação de adultério. Eu não estou falando nenhuma novidade. Ele que venha e prove e diga abertamente que isso não é verdade. Porque todo mundo quer saber, os pastores sabem, a sociedade sabe. E isso não pode continuar dessa forma. O filho que está nos Estados Unidos, eu falo porque a Igreja Assembleia de Deus tem história. A Igreja Assembleia de Deus, ela não pode ter a sua história de 100 anos manchada por quem quer que seja, por caprichos pessoais. O filho que está nos Estados Unidos, segundo informações, constam relatórios de desvios de altas somas de dinheiro da igreja ao seu favor. E ele consagra o menino a pastor e envia para a missão dos Estados Unidos. Temos informações de prostituição dentro das dependências do templo. Eu fui excluído por essa diretoria. Não pequei, não transgredi, não me rebeliei, mas eles maldosamente, fraudulosamente, simplesmente porque eu publiquei um vídeo contando todas as irregularidades ocorridas nessa administração depois que eles não quiseram me escutar. E eu publiquei, adverti-los que o prejuízo seria irreparável, não somente para ele, mas para todo o corpo ministerial. Eu até convido vocês, vou deixar o link aqui mais uma vez, do primeiro vídeo em 2017.
onde fazia todo um levantamento das irregularidades com muita clareza, e Deus apontava o caminho do arrependimento, da volta, mas preferiram arrogantemente, soberbamente, prepotentemente, tiranamente, como que se fossem os intocáveis, preferiram permanecer nos erros e, pior, acusar as pessoas que estavam humildemente denunciando como verdadeiros arautos do Senhor. E como se não bastassem, não somente não deram ouvidos, não somente acusaram de mentirosos, como chegaram a processar na justiça criminal. Aí sim, foi que reverberou. Toda a igreja tomou conhecimento, toda a sociedade tomou conhecimento das irregularidades em juízo. Teve oportunidade o gestor-presidente de falar a verdade e mentiu descaradamente. Aí eu pergunto a vós outros pastores da comissão de ética, da diretoria, inclusive Luiz Mário, que sempre o acompanhou nessas audiências, o que é que vocês acham de um pastor-presidente de nossa igreja centenária para acusar os nossos irmãos, mentir em juízo? E a certeza da mentira era tão grande que a objeção para não depor como testemunha foi tamanha, e depois como informante. Vocês acham que isso é correto? Eu fui excluído simplesmente porque publiquei um vídeo. E o pastor-presidente, que mentiu 5 vezes no Ministério Público Eleitoral, que está sendo investigado em mais de um inquérito pela Polícia Federal, que existe denúncia de rachadinha envolvendo os políticos do Projeto Cidadania. Pastor-presidente que autoriza a utilização, desvia a utilização dos sofridos dízimos e ofertas de simples membros, trabalhadores honestos, e desvia só em 2014 o que se viu, 50 mil reais para a campanha dos políticos do Projeto Cidadania. E uma vez esses políticos sendo eleitos, as vagas do gabinete, os cargos comissionados, ficam sob a indicação de Ailton José Alves, que indica para assumir esses cargos o presbítero Peixoto, 2 filhos de Luiz Mário, primeiro secretário, a irmã da esposa do vice-presidente, ou seja, além de todos os cargos de direção serem assumidos por pai, filho, esposa, nora, genros, irmãos, ainda lança a mão dos cargos comissionados, dos gabinetes dos parlamentares, dos projetos cidadanias, para indicar pessoas suas, inclusive de pastores diretores, como é o caso do Luiz Mário. Não se dando satisfeito por isso, ainda indica pastores, conforme denúncia no Ministério Público, para serem remunerados pelos gabinetes desses parlamentares quando eles nunca prestaram uma só hora de serviço. Inclusive até em outras cidades do interior moravam. Então, senhores pastores e membros da comissão de ética, o que é mais complicado, que deve ser tomada uma decisão de exclusão, é quem publicou o vídeo comunicando das irregularidades e alertando-os, ou quem cometeu toda essa sorte de irregularidades e responde a inquéritos na Polícia Federal, no Ministério Público Eleitoral, no Ministério Público, na Justiça Comum, na Justiça Criminal. Então vocês agem com injustiça, fruto da mente doentia de Ailton José Alves, que os aparelhou para defendê-lo. Então vocês, na minha ótica, não tem mais saída. Deus está cobrando e cobrará muito caro. Mas no tempo certo vocês todos serão arrancados pela raiz. Assim como a árvore que não dá fruto, o machado está posto à sua raiz, para que arranque todo o resíduo e seja queimado no fogo. Mas como a misericórdia de Deus é muito grande, se vocês se arrependerem, Deus, pelo seu infinito amor,
pode vos perdoar, mas as consequências vocês terão que arcar. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos em nome de Jesus. E como falei, está aí os vídeos, então os irmãos assistam a carta de pedido de desligamento do pastor Severino do Ramo, a carta de recomendação que milagrosamente essa igreja deu, porque não dá, pelo contrário, como já está dito aqui, chamam de endemoniados, desobedientes, infiéis, os pastores que se desligam e que não aguentam ficar debaixo dessa tirania, e também 2 vídeos aí da despedida do pastor Severino do Ramo. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Por isso me transformei no verdadeiro adorador. Como eu quero agradecer a vocês que adoram a Deus todos os cultos, todos os dias, porque Ele desperta na nossa alma a gratidão que Ele pode fazer. Eu experimentei uma síndrome ultimamente que me trouxe uma grande preocupação na verdade. Eu já tinha lido a respeito, mas eu não entendia tecnicamente como funcionava. Todos nós sabemos da grande bênção que Deus tem dado à igreja, que foi a conclusão da igreja do céu. Sonho de toda ignorância, de toda a igreja. A primeira igreja nessa região. Mas a pressão foi tão grande que na verdade deve ser de vez nós concluímos da igreja. Mas eu sofri. Desenvolvi uma síndrome que o corpo, por receber uma pressão tão grande, o cérebro produz um sentimento, ele simula um infarto. E eu pensei naquele dia, pastor, por proteção de graça a vocês, eu pensei que ia morrer. Morre não. Eu ficava tremendo, faltava força nas pernas, o oxigênio não dava, a cabeça, a vista escurecia. E os irmãos todos os perfeitos, são testemunhos. De 7 da noite até 20 para 9, eu não consegui levantar da cadeira. Os irmãos estavam pedindo, dizendo, vai, dá oportunidade, vai. Porque eu estava na realidade morrendo ali. Naquele momento eu olhei para os céus e disse, Senhor, não me deixa para amanhecer. Se é hora, lembra-me agora, porque dentro da tua casa estou e tenho certeza que vou partir para o céu. Mas de repente apareceu um irmãozinho correndo e lá no meio da igreja subiu ao púlpito, botou a mão e disse, não serve. A vida não terminou. Essa dor que você está sentindo não é por morte. E agora vai passar. Falou, é como que está Paulo dentro do coração. E eu reanimei, tomei ânimo de novo. Claro. A esposa fica preocupada, a gente fica preocupado. No outro dia estava no cardiologista com alguém, disse, vai fazer exame para lá e para cá. Ele olha para mim e diz, ele me acompanhou muitos anos, como também o Eliane, já pegou estente, já fez tantas coisas. Ele disse, o que aconteceu? Por favor. Escuta, quem saiu, escuta. Quem saiu eu pedi ao pastor presidente para sair. Eu sou homem de paz, de amor, de fidelidade. Então eu estou precisando sair para que não aconteça isso, porque eu quero servir ao meu Deus, a minha família e a minha igreja.
Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Que o Deus de paz vos console e vos conceda a bênção, vivei em paz. Amém. Cada um de casa. Beto! Vamos chovar, vamos orar e vai Deus vai abençoar. Beto, obrigado, Deus abençoe. Comigo.
pastor, sim. Pastor Samuel. Novo pastor Limoeiro. Tá lá fora. Pastor cumprimentando o prefeito. Aliás, o prefeito cumprimentando o pastor. Reconhecendo os trabalhos prestados aqui. Realmente um momento de muita alegria, um momento de muita dor, muito choro. Despedida do pastor Severino Ramos, da Assembleia de Deus de Limoeiro. Muitos irmãos despedindo do nosso pastor, reconhecendo o excelente nome de Deus que ele é. Vereador Zé Dineno cumprimentando o pastor Severino Ramos.
fazendo. Nesse momento, o Juninho, um amigo do pastor, Dá licença, por favor. Ana. Não, você fala, não lê. Dê uma palavra só e você lê. Você tem que ler. Na casa dele. Eu não vou na casa dele, não. Calma, deixa eu pagar, é a rede social. Vamos socializar. terça e tal, para as A ditadura é o que querem, a guerra não pode nem perguntar por quê. no Marcelo, cumprimentando o pastor. Uma despedida sem justificativa. Ô, João, tu tira a foto desse celular de João e tu tira e passa pra mim.
só tem pessoas não crentes aí, né? Ontem nós e a esposa. Gestão do pastor Severino Ramos, a igreja unida, a igreja forte, adorando ao Senhor, 3 congregações abertas, muitas almas salvas para a glória de Deus. Ele fez um trabalho bonito aqui na cidade de Limoeiro, reconhecido por todos, principalmente pela igreja do Senhor.